são os efeitos colaterais mais comuns, né, desse Pronto. medicamento? Vamos lá, essa é uma dúvida bem comum, né? Então, por conta dessa ação que ele traz no organismo, igual a gente já conversou, ele vai trazer como um dos efeitos colaterais mais comuns a náusea, né? Principalmente nessa fase de adaptação, porque quando a gente faz uso, a gente começa com uma dose menor, né? Que eu chamo de uma fase de adaptação do seu organismo, que ainda não é a dose que vai te trazer uma perda de peso, que a gente fala que não é a dose terapêutica, né? Então, a gente ainda vai usar doses menores de adaptação, justamente para o paciente se acostumar e tolerar os efeitos colaterais. E os efeitos mais comuns são náusea, né? Então o paciente fica um pouco nauseado, ele olha para a comida meio que não gosta muito, por conta dessa lentificação da digestão, pode dar um pouquinho mais de refluxo, isso já é um pouco menos comum, né? Da constipação. Tá bom? Então, dependendo da dose que você usa, e é o caso que eu falo dos pacientes que fazem uso sozinho, ou fazem uso com um profissional de saúde que não tem uma relação tão próxima com o paciente, então só passa a receita e não fala mais com o paciente. Então, essa progressão de dose ou é muito rápida, e aí ele vai sentir um mal-estar geral, dor de cabeça, fraqueza, justamente porque essa dose está muito, ou teve uma elevação muito rápida, ou está muito rápido, ou está muito alta para aquele paciente, né? Uma das coisas que a gente vê é individualizar essa dose para o paciente, né? E uma das coisas que eu normalmente faço é não deixar em doses, né, a ponto da pessoa ficar totalmente sem querer comer, pulando refeições, fraca do ponto de vista da pessoa não treinar. A pessoa, se está num processo de emagrecimento mesmo, se ela quer perder peso, ela tem que treinar, ela tem que aumentar esse gasto calórico, a gente tem que pensar em todos os pilares, né? as vertentes que vão ajudar ela a perder esse peso, né? E uma das coisas que eu falo para o paciente, que isso aí quase ninguém sabe, e eu vejo na prática, é para o paciente que ele tem que se hidratar bem, né? Porque uma das coisas que esse remédio faz, quando ele inibe o apetite da pessoa, né? Quando ele inibe a sensação de fome, ele também diminui o reflexo da sede do paciente. Isso quase ninguém comenta, né? A gente não vê isso muito em prática. Então, o paciente, ele tem que prestar atenção para a quantidade que ele está bebendo de água, de líquido no dia. Então, a gente percebe isso que piora muito a constipação, né? Já piora porque diminui a motilidade. Bebeu pouca água. E na fraqueza do paciente, né? Você pode ver que as primeiras semanas, às vezes, o paciente, nossa, tô muito fraco, não sei o que, aquela coisa da desidratação. Então, essa desidratação é um dos efeitos também comuns, que são pouco detectáveis, mas fáceis de serem resolvidos, né? E a grande parte desses efeitos colaterais, depois dessa fase de adaptação, costumam passar e melhorar. Então, tem que ter esse aviso para o paciente, para que ele consiga tolerar esses efeitos colaterais, né? Para poder fazer uso, para poder chegar na dose que ele precisa para perda de peso, né? Para ele conseguir fazer uso. E quem toma sozinho, às vezes já vi paciente errar na dose, não fazer progressão, já começar com doses altas, nossa, quase passar Acho muito que a mal. maioria começa com doses altíssimas, Mais né? Quem se altas. automedica, porque Ou realmente não ficam tem com noção, né? muito efeito colateral e passa. Hoje mesmo, eu atendi um paciente que falou, eu já tentei o Ozempic lá, mas não deu pra mim não, eu passei muito mal, eu tive não sei o que. Eu falei assim, como é que foi orientado pra você ali? Orientado nada, doutor. Eu mesmo comprei na farmácia e comecei a tomar. Eu falei, então foi isso, foi falta de orientação. Porque, de orientação. E é até legal você trazer, né, essa questão da desidratação, principalmente agora que tá frio, né? Pelo menos aqui em São Paulo, porque a gente já tem uma tendência a beber menos água, né? Menos água. E ainda para os pacientes que fazem uso do Ozempic, né? Que já não bebem, se for uma pessoa ainda que bebe pouca água, né? E ainda assim, associar esse fator inverno, realmente, se a pessoa não for muito bem orientada e prestar atenção nisso, né? Acho que os efeitos colaterais, eles podem ser ainda mais fortes, né, Carol? E com orientação a gente tenta diminuir, né? A gente deixa avisado que vai ter no início, a gente avisa que é melhor ter um fracionamento da sua refeição, porque ele não vai conseguir grandes refeições, uma quantidade maior por refeição, então é mais fácil ele fracionar, ainda mais que se a gente quiser trabalhar para não perder massa muscular, né? Então a gente fraciona a quantidade de proteína, fraciona a quantidade de comida ao longo do dia, que é mais fácil ele comer pouquinho, né? Já que ele vai ter essa lentificação, isso favorece a não ter refluxo, o jantar a mesma coisa, se hidratar bem, se for preciso acrescentar um pouquinho de fibra por conta da constipação, né? Então são coisas que a gente vai orientando o paciente para que ele não tenha, né, esse prejuízo. E uma das coisas que não é um efeito colateral, mas que eu sempre valorizo nos pacientes que fazem uso dessa medicação isso eu acho que você sabe, é não perder massa muscular
muscular, né? Então, assim, eu vejo que às vezes eles usam assim e depois não voltam mais. O déficit calórico é tão grande, a ingesta fica tão menor que o paciente emagrece, mas perde também massa muscular. E isso é uma das coisas que eu tento bastante evitar. E eu falo pro paciente, fraciona, não pula a refeição. Se tiver que fazer, conversa com a Nutri, né? A gente sempre fala, deixa opções líquidas, proteicas, que às vezes o líquido desce melhor, né? Com aquela sensação de empachamento e tudo mais, principalmente nas primeiras semanas, né? No primeiro mês de uso. Enfim, para que ele consiga não diminuir ainda mais esse metabolismo perdendo massa muscular. Não, perfeito, porque sempre é o que a gente prioriza, né? O nosso órgão metabolicamente ativo, né? Que é a massa muscular. Enfim, quanto mais músculo, maior o seu metabolismo, né? Então, realmente, a gente acaba priorizando isso. Desculpa, eu lembrei que é uma dúvida comum, né? De profissionais de saúde, aí não é tanto de paciente, é sobre pancreatite, né? Que é uma dos Verdade. Dos eu efeitos lembrei colaterais. agora dos efeitos colaterais, né? Porque teve estudos que relacionam uma pancreatite aguda, né, com o uso. Mas hoje, depois de mais, porque eu te falei que isso é uma droga nova, né? Então, com os estudos mais novos, a gente conseguiu perceber que isso está muito mais relacionado ao uso em pacientes diabéticos. Por quê? Porque tem aquele estímulo no pâncreas de aumento de insulina. E aí sim, para pacientes perda de peso, independente, então, que não tem diabetes, que é o uso para perda de peso, daí você não vai ter essa estimulação pancreática. A gente vai ter essas outras estimulações. Então, normalmente não se vê casos. Os poucos casos que a gente vê de pancreatite aguda, normalmente estão relacionados ao paciente diabético e não ao paciente que quer perder peso. Agora, uma coisa em alerta que a gente costuma ver é não passar para quem tem contraindicado, para quem tem câncer de tireoide, normalmente do tipo medular, que é um tipo específico, mas eu, de uma forma geral, se o paciente tiver câncer de tireoide ou história de mãe ou pai com câncer, porque nos estudos que eles fizeram uma revisão de dados, eles viram que era mais frequente, não teve essa não teve essa confirmação de causa e consequência, mas uma relação de maior incidência de câncer de tireoide.